Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui o pastor Paulinho, no nosso canal Ouvir pela Palavra. Nós estamos aqui caminhando nas lições da Escola Dominical do primeiro trimestre da revista Betel, que está estudando doenças da alma. Já quero pedir para você que chegou, por favor, vai aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais. Também tem aqui na descrição desse vídeo um link para um treinamento de professores de escola dominical, que é muito importante para quem leciona, para quem dá aula e até mesmo para quem pretende ser um professor de escola dominical com excelência, tá? Também visite o nosso site www.ouvirpelapalavra.com e ali você vai encontrar artigos, matérias importantes, dicas muito valiosas para o seu ministério. Não deixe de dar uma passadinha lá, www.ouvirpelapalavra.com, e aí vamos juntos fazendo a vontade de Deus. Bom, hoje o tema da lição é totalmente propício, é um tema fundamental, maravilhoso, importante, que vai estar abordando acerca dos traumas da vida, né? Enfrentando os traumas da vida foi o tema que o nosso pastor Israel Maia escolheu para a lição de hoje. E essa tratativa vai ser de extrema importância para nós entendermos e compreendermos o que se trata, né, esse transtorno de estresse pós-traumático. Para nós basearmos o nosso estudo, ele deixou o Salmo 118, verso 5 como texto áureo. O que é o texto áureo? É o texto ouro, é o texto mais importante da nossa lição da escola dominical. Ele diz: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo, um lugar de descanso, um lugar sossegado. Né? Eu clamei ao Senhor na angústia. Esse transtorno de estresse pós-traumático é muito visível. Não é? Eu não sei se com você aconteceu alguma coisa que te trouxe trauma, né, que te deixou traumatizado, seja em que área for. Eu tive alguns casos particulares assim. O que mais me deixou marcado foi a experiência com a moto, né, uma queda tão simples, tão pequena, de uma moto que me custou 4 parafusos na perna direita, com uma fratura muito profunda do osso da tíbia, e isso me deixou traumatizado, e aí eu parei de andar de moto por conta disso, né? Tenho a carteira, tudo autorizada, a minha CNH, porém, através desse trauma que eu tive, eu tenho até dificuldade hoje de andar de bicicleta, pra você ter ideia, né? Acontece com as nossas vidas. Então, nenhum de nós, por sermos cristãos, estamos livres de passar por traumas na nossa vida. Não é? Todos nós estamos sujeitos a isso. A começar pelo primeiro homem, né? Adão e Eva. Qual foi o primeiro trauma que eles viveram? A perca de um filho. Não é? Eu não sei como foi essa tratativa com eles em relação ao sentimento, porque a Bíblia não nos dá essa clareza, mas a gente pode entender que foi um sofrimento, né? Era um filho. E uma coisa muito mais dramática, porque um irmão mata o outro, né? Muito mais agravante. Então, nós estamos sujeitos a traumas, principalmente nessa sociedade que nós vivemos, nesse mundo odierno, onde nós temos na nossa família pessoas que enveredaram por caminhos tortuosos, ou familiares nossos que ainda não se converteram a Cristo e cujos padrões de vida que levam são padrões imorais, padrões sem limites, pessoas que não medem as consequências e que, porventura, por assim agirem, podem, né, nos causar tristezas, mágoas, angústias, enfim, nos levar a sofrer de maneira tão cruel por conta das suas atitudes erradas, da maneira que eles se portam. Então a lição vai tratar exatamente sobre isso. Nós precisamos entender o que é esse transtorno do estresse pós-traumático, precisamos ter essa compreensão, esse entendimento, e aqui na lição de hoje o comentarista, o nosso pastor Israel Maia, vai nos dar aqui uma
vai clarear nossa mente acerca desse assunto. Salmo de número 22, né, do verso 1, depois verso 5, 11, 20, 21 e 22 é o texto bíblico dessa lição, tá certo? Eu quero que quando a gente chegue ao final dessa lição, a gente tenha uma compreensão bem clara do que vem a ser esse TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, tá certo? Então vamos lá. Qual é o interesse do comentarista ao descrever essa lição? O interesse dele é que nós tenhamos aqui uma descrição clara de como vive, de como é, do que representa esse transtorno de estresse pós-traumático naquele indivíduo, né? E aí ele começa aqui no tópico 1 falando acerca da vivência, como vive a pessoa que possui, que está sendo, né, acometida do transtorno de estresse pós-traumático. Ele diz que os portadores dessa enfermidade, eles vivem a dúvida entre fugir e lutar. Você já deparou com pessoas assim? Você conversa com elas sobre algumas lutas, algumas dificuldades que elas enfrentam, e elas, né, por estarem acometidas do transtorno de estresse pós-traumático, ela está num vale da indecisão. Você mostra os caminhos, você mostra as saídas, você diz que tem jeito, mas aquela pessoa está atada, ela está presa naquela dúvida, não sabe se vai ou se volta, se vai ou se fica, né? Ela vive nesse estado de dúvida e esse é uma das marcas de alguém que está sofrendo com esse transtorno de estresse pós-traumático. Talvez seja esse né? Vamos dizer assim, a máxima do problema seja essa, porque a pessoa que está com esse transtorno, ela não consegue se desligar daquilo, né? Ela não consegue se romper com aquilo, na verdade, né? Ela vai carregar esse transtorno, ela vai carregar esse problema, ela vai carregar isso consigo. Agora, o transtorno pós-traumático, o transtorno de estresse pós-traumático, pode acontecer após uma pessoa viver ou testemunhar um acontecimento de violência, observe aí, anote, violência, agressão, seja ela uma agressão sexual, seja uma agressão física no sentido de uma briga, morte de algum indivíduo, seja pai, mãe, irmão, irmã, como eu já havia dito aqui, né? E as estatísticas sugerem que 50% das mulheres e 60% dos homens irão vivenciar algum tipo de transtorno ou até mesmo de traumas ao longo das suas vidas. Dê uma pausa aqui no vídeo. Pensa agora. Você viveu algum momento assim na tua vida? Esse tipo de situação ainda te comove, ainda mexe contigo? Dê uma pausa aqui nesse vídeo, faça essa reflexão e depois você aperta o play para a gente seguir. Agora, o transtorno de estresse pós-traumático, ele leva a pessoa à beira de algo muito maior e até mesmo irreversível. O que é isso, pastor? É o suicídio. As pessoas que lutam e têm em si essa enfermidade, elas estão propensas a tirarem as suas próprias vidas. E isso nós temos visto de maneira tão intensa na nossa sociedade. Para que você saiba, eu moro aqui em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, uma cidade pequena do estado do Rio Grande do Sul. Na época em que eu cheguei aqui, que foi no ano de 2004, em 2005, novembro de 2005,
só no mês de novembro. Preste atenção. Só no mês de novembro. 23 pessoas tiraram as suas próprias vidas. Pessoas de classe social diferente, de relacionamentos diferentes, pessoas do interior, pessoas aqui da cidade, pessoas de alto conhecimento intelectual, pessoas leigas, pessoas indoutas. Isso tem assustado a nossa sociedade, e muito mais agora nós, evangélicos. Por quê? Porque nós estamos vendo casos de pastores tirando as suas próprias vidas. É lamentável. Mas a gente tem visto isso nos nossos dias. Pastores que, no limite das suas atribuições, sobrecarregados de trabalhos, sobrecarregados de cobranças, vivendo numa atmosfera totalmente volúvel, né? Uma hora a coisa flui, outra hora parece que não. Pastores que vivem problemas familiares, conjugais, que não conseguem resolver por conta da sua posição, ele não pode mostrar para os outros aquilo que é a sua luta pessoal, tem levado muita gente ao suicídio. E o transtorno de estresse pós-traumático é uma porta para o suicídio. É um risco iminente. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu e você, como professores de escola dominical, como líderes da casa de Deus, como instrutores, como pregadores da palavra, a gente precisa identificar o quanto antes possível quais dessas pessoas estão assim. Né? Então, esse transtorno pós-traumático, ele pode manifestar agudo, talvez em curto tempo, ou até mesmo crônico, que pode afligir a pessoa por um longo período de tempo. Agora, se existir na nossa igreja algum caso, alguma situação de transtorno, a gente deve tentar inserir essa pessoa no contexto do nosso grupo, chamar essa pessoa para perto de nós, envolvê-la nas nossas relações, para que a gente possa identificar e ajudar essas pessoas. Né? Agora, caso exista na igreja ou em algum grupo que a gente faça parte, alguém que apresente os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, é imprescindível, diz aqui o comentarista, que se procure ajuda para que não haja risco de tentativa de suicídio. Né? Ao escrever o Salmo 33, Davi louva a Deus pelo livramento milagroso de um grande problema. Né? Ou seja, nós estamos sujeitos a isso. Agora, o transtorno de estresse pós-traumático é uma realidade comum. Né? Ou seja, pela falta de compreensão, muitos de nós podemos até pensar que não é comum. Né? Ah, não, isso é uma coisa que eu nunca ouvi falar, eu nunca soube. Mas é mais comum do que você pensa. Né? Isso está no nosso dia a dia. Né? As pessoas estão sendo atingidas em números volumosos, né? Com esse transtorno, esse aumento da violência, né? Essa dúvida do futuro, essa incerteza do amanhã, não é mesmo? Pais que criam os filhos com aquela preocupação, como vai ser o amanhã, como vai ser o meu filho daqui a 2, 3, 5 anos, né? E isso então tem vindo de maneira tão grande na sociedade, e também nós, como servos de Deus, fazemos parte dessa sociedade e assim também sofremos. Agora, não leve o transtorno de estresse pós-traumático como brincadeira, né? Nós precisamos identificar o melhor tratamento para esse tipo de situação. Essas doenças, queridos, que são relacionadas com a mente, elas nunca se apresentam da mesma maneira em todos os indivíduos. Né? Cada um reage de forma diferente, não é certo? Assim, segundo o tratamento com
um responsável, com uma pessoa que estudou, com alguém da área da medicina, vai indicar uma medicação adequada para cada caso. Ah, não vai chegar para o irmão, olha, eu tomei esse remédio aqui para dormir, foi uma bênção, você vai passar o remédio para outra pessoa. Não, não faça isso. Né? O que às vezes foi bom para você, porque você reagiu daquela forma, de uma forma específica, não vai ser bom para outra pessoa. A gente precisa ter esse entendimento. E agora, nós temos que ter cuidado, porque às vezes essas pessoas que estão com transtorno de estresse pós-traumático, principalmente os cristãos, eles se desvinculam do mundo material, ou seja, eles acham que tudo tem que ser tratado no mundo espiritual. Tu vai indicar um tratamento, não, Deus que me livre eu ir no psicólogo, o meu psicólogo é Deus. Deus me livre de procurar remédio, o meu remédio é a raiz de Jessé, é Jesus de Nazaré. Não está errado a fé, não está errado crermos no poder de Deus, mas nós precisamos ter o entendimento de que Deus deixou os recursos para que façamos uso dele. Agora, precisamos olhar esse transtorno do estresse pós-traumático com uma seriedade, não é brincadeira, isso não é brinquedo. Nós precisamos ter esse cuidado, porque às vezes as pessoas que sofrem com esse estresse pós-traumático se tornam vulneráveis por causa dos acontecimentos e traumas que sofreram na infância e na adolescência. Violência doméstica, bullying ou dificuldade de aprendizado, muitas vezes provocadas pelo TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mais uma vez, a igreja pode e deve funcionar como um equilíbrio para monitorar na tentativa de evitar ou até mesmo diminuir a incidência desses casos. No terceiro ponto da lição, encerrando, dizendo que nem todo trauma leva ao transtorno de estresse pós-traumático. Existem traumas que não vão levar a pessoa a isso, mas na maioria dos casos, sim. Então precisa haver uma confirmação se realmente a pessoa está vivendo esse trauma, né? Precisamos ter ideia daquilo que é a alteração causada pelo transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, cortisol, por exemplo, uma dosagem de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, bem como o hipófise da tireoide dos hormônios sexuais, devem ser verificados, pois em portadores podem estar alterados. Os portadores do transtorno de estresse pós-traumático. Com acompanhamento médico, outros exames poderão ser solicitados, entre eles a polissonografia, que poderá revelar as possíveis consequências do estresse pós-traumático no sono. É sempre bom apresentar aos indivíduos as opções, né, que eles têm. A igreja precisa dar essa contribuição de saber que, além do espiritual, nós podemos ajudar com o que é material. Agora, existem algumas práticas que podem ser adotadas para evitar esses sintomas, né? A diminuição desses efeitos. Talvez uma busca pela melhoria na qualidade de vida, prática de exercícios, psicoterapia, uma dieta saudável e equilibrada. Não se deve esquecer o fortalecimento da comunhão com Deus, e muito importante, através da meditação diária da palavra de Deus, que funciona como contraponto ao materialismo excessivo vivido atualmente. Então, na conclusão, nós precisamos entender que cada membro do corpo de Cristo precisa ter essa consciência, precisa ter esse entendimento da importância de assumir a responsabilidade de amar, estar atento ao próximo, perceber no próximo alguma dificuldade, algum problema e, com a ajuda de Deus, auxiliá-los. Porque o Espírito Santo nos concede a capacitação necessária para nós sermos fonte de bênçãos na vida do próximo. Tá certo? Essa é a tratativa da lição de número 6, que vai falar exatamente acerca do transtorno do estresse pós-traumático, tá bom? Aqui embaixo tem um link que você pode clicar para treinamento com o professor de escola dominical.
Não esqueça, se inscreva aqui no canal, compartilhe o nosso vídeo e nos ajude também indo lá no nosso site ouvirpelapalavra.com para você ter acesso a outros materiais que vão te ajudar de maneira especial, tá certo? Um grande abraço, nos vemos na próxima lição, Deus te abençoe.